Nós Dois é um podcast em formato storytelling que conta casos reais da nossa vida juntos. Um casal que não é normal e nem convencional. Eu sou Melissa Chaves. E eu sou Nilanda Chaves. A gente está casado há mais de 3 décadas. E aí resolveu registrar em áudio os fragmentos aleatórios da nossa história real. Apesar de que alguns parecem inacreditáveis. Nem sempre a gente vai lembrar do mesmo fato do mesmo jeito. Então eu vou contar para vocês como eu me lembro e se o Nilanda discordar, eu venho aqui e conto a minha versão da mesma história. Ao final de cada episódio você pode interagir com a gente. E até contar uma história parecida. Então fica até o final que a gente te explica melhor como participar. Bem-vindos à nossa vida. Que bom que você está aqui. A história que a gente vai contar para vocês hoje é sobre como nós nos casamos, juntamos, amaziamos. Bom, enfim, como de repente nós dois viramos 3. Sobre nós dois. Se você não ouviu os 2 episódios anteriores, volte e ouça. Então, o título dessa história será 1991, Bem Que Se Quis. Agora vem pra perto, vem. Estamos em 1991. Diversos países declaram-se independentes da União Soviética e o presidente Mikhail Gorbachev acaba renunciando ao cargo, o que culmina com o fim da União Soviética. Morreu Freddie Mercury, vocalista da banda britânica Queen, também como Cazuza por conta da AIDS. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinam o Tratado de Assunção, que estabelece o Mercosul. E o Brasil recebe a visita de Nelson Mandela e do Papa João Paulo II. Parece que foi ontem que o Papa esteve no Brasil. E, massa, que um dos lugares que ele foi Maceió e a gente estava lá, né? Pois é, por isso que essa referência ainda é recente. Me lembro da construção do papódromo. Bom, depois de 5 meses de muita lágrima e pouca chuva, os dias em Itaperoá me fizeram super bem. Estar com a minha família, com meus primos, me fazia esquecer um pouquinho daquela situação doida que eu estava vivendo, né? E aí eu fui para fazenda, fui fazer as coisas que eu estava acostumada a fazer na minha infância, né? Aí eu comia as coisas típicas que eu gostava e amo ainda, muita pumpunha, guaiamum, geleia de cacau. Fui adolescente de novo lá naquela situação por aqueles dias, né? E aí o comer bem, o me divertir, o sorrir, me fizeram ganhar peso e minha barriga finalmente começou a aparecer. E aí eu ganhei 3 macacões de gestante, um branco, um amarelo e um azul. O azul era de calça comprida e de manga comprida também, parecia um... Sabe aqueles macacões de frentista, de posto? Quem te deu? Não me lembro. Eu lembro que o branco e o amarelo, eu acho que foi a Dilza, que foi da gravidez de Adilza, que tinha ficado grávida de Alan. Bom, eu estava muito feliz com os meus macacões de grávida, achava lindo aquilo. Lá vem eu de novo com o meu recalque de não ter foto grávida. E aí chegou a hora de voltar para casa, e eu estava doida para o Nilanda ver a minha barriga, que ele não tinha visto ainda. E aí, chegando lá em Maceió, eu vesti meu macacão amarelo. Eu queria que o Nilanda visse a barriga. E aí, belisquei minhas bochechas para ficar coradinha e fui falar com ele lá. E eu vi o brilho nos olhos dele quando ele me viu. Você lembra quando você me viu com a barriga aparecendo? Você tem alguma lembrança disso, não? Nesse dia, especialmente, não. Mas foi fantástico, foi massa. Eu curti cada momento da sua gravidez, velho. Por mais que eu não demonstrasse, mas eu curti. E assim, quando você chegou, foi aquela coisa assim, ela voltou. Eu sou pai de novo. Você pai de novo, é?
É porque assim. Você esqueceu quando eu viajei? Não, eu achava que você ia me abandonar, velho. Eu sofri muito. Sofri. Falei, porra, será que ela não vai voltar? Ai, Será gente. Sério? Bom, quando a gente conversou, né? Ele disse que continuava sem querer casar, porque a gente era muito novo, ele não acreditava que a gente fosse dar certo. Eu também não acreditava que a gente fosse dar certo, para deixar isso muito claro, muito iluminado. Eu não sei se vou adiantar nada futuramente, mas você chegava assim e falava assim, ó, daqui a 10 anos a gente faz um cruzeiro para comemorar os 10 anos. Eu falei, porra, 10 anos, velho. É tempo que só a porra, será que a gente vai estar junto? Foi um pouquinho mais adiante isso aí. Ele disse que, apesar disso tudo, a gente podia tentar e tentar fazer dar certo. E aí, gente, ele estava querendo ficar comigo, vocês têm uma noção de como eu me senti? Aí eu chorei de novo, mas dessa vez eu chorei de felicidade, né? Quando eu voltei, ele finalmente disse que a gente podia tentar para ver se daria certo. E aí a gente não tinha como morar junto, porque nessas alturas nem eu trabalhava, nem ele. E a gente não queria morar com os nossos pais, mas a gente estava junto de novo, né? A gente voltou a andar de mão dada no colégio, a gente voltou a namorar onde dava. E aí a gente retomou aquela nossa rotina. Demorou, mas a gente retomou aquela nossa rotina. Eu quero deixar claro que se ela não tivesse engravidado, ela engravidava dessa vez. Foi muito pimba, né? Nossa, pimba! Eu ficava preocupado com a Rayane, né? Aquelas cutucadas assim na cabeça dela, mas enfim. Gente, a Rayane, quando eu ouvi isso nesse podcast... Foi filha, foi papai que falou, tá vendo? Aí a gente começou a ir junto para tudo quanto é consulta de pré-natal, né? Eu mostrei as coisinhas da neném para ele. Eu tinha trazido muita coisinha da Bahia que eu tinha ganho das minhas primas, especialmente da Dilza, que tinha tido neném pouco tempo antes. Da Silvani também, que me deu as primeiras fraldas da Rayane, foi minha prima, Silvani. E aí ele começou a ficar muito mais atencioso, né? Eu tinha desejo de comer manga verde com sal. E aí, de vez em quando, ele pulava uns quintais para roubar manga verde. Siriguela. Siriguela. Agora eu tinha que achar onde tivesse. Miojo, quitute, que mais? Eram essas coisas, assim, bem loucas que eu tinha vontade de comer. E aí ele fazia tudo para realizar meus desejos, enfim. Aí eu tava feliz. Mas aí, como nem tudo são flores, percebendo que o Nilander estava disposto a me assumir, a mãe dele então resolveu voltar para Brasília. Ele diz que não, mas eu ainda acho que foi na tentativa de afastar ele, não de mim especificamente, né, mas do casamento, enfim. Você acha que não foi para isso, né? Não, eu acho que foi. Eu, assim, por tudo que a gente viveu e tudo, eu acho que foi. Só que, assim, o que mais me surpreendeu foi o fato dela ter me criado, entendeu? E saber, e não ter essa consciência de que eu jamais faria isso, tá entendendo? Talvez tenha sido isso o que assustou ela. Porque ela percebeu que eu estava curtindo. Porque antes disso, enquanto a gente estava naquela fase infernal dos primeiros meses da gravidez, ela não falava em ir embora, né? E aí, para minha surpresa e mais absoluta emoção, o Nilander resolveu ficar. Desde o começo eu sempre falei assim, não, eu nunca vou abandonar, eu sempre vou estar. E assim, o fato de você ter ido para Taperoá, acho que ajudou muito, né? Porque me fez sair daquela situação e pensar, e refletir. Sobre o que era importante para você, né? Não, assim, tomar decisões. O que era importante para mim eu sabia, entendeu? Como você falou assim, quando eu fui para Taperoá, eu comecei a viver a adolescência, porque a gente fugiu daquela pressão que a gente estava vivendo, você está entendendo? Então aquilo dali me fez ter um monte de ideia, tanto é que agora a gente entra novamente no contexto. Quando a minha mãe chegou e falou que ia, entendeu? Eu já tinha conversado com o Juvenal, eu já tinha conversado com o Baiano, já tinha conversado, enfim,
com os meus amigos lá na escola e falei assim, olha, a Melissa tá grávida, eu vou ficar, entendeu? Vou ter que dar um jeito aqui de sobreviver. E eu comecei a criar alternativas e não queria parar de estudar porque sabia que o estudo seria importante para a criação da minha filha. Bom, aí, como ele falou aí, ele conversou com o diretor do colégio, o diretor deu a ele uma bolsa integral dos estudos. Desde que não tirasse nota vermelha. Gente, vocês têm noção da coragem que esse cara teve? Ó, ele não tinha casa, ele não tinha emprego e ele resolveu ficar e segurar a barra. Então, assim, todas as cagadas que ele tinha feito lá para trás, aqui, nesse momento, para mim, tava tudo zerado. É porque você era muito nova na época, mas assim, a tua consciência eu acho que já era uma coisa de outras vidas, tá entendendo? Você tinha percebido que eu era assim. Por isso você foi se apaixonando. Entendi. Bom, aí ele foi morar com 2 amigos, com o Juvenal e com o Baiano, para ter onde dormir, né? Aí ele pegou o patrimônio dele e levou lá para minha casa. O patrimônio dele era um aparelho de som e um aquário. Mas o som, naquela época, era de controle remoto, viu? Pois é, aí ele levou o patrimônio dele lá para minha casa e pegou as roupas dele e foi lá para casa dos caras, né? E aí, depois de um tempo, os caras começaram a regular a comida. E tipo assim, eu olhando hoje de fora da situação, do alto da minha maturidade, eu até meio que entendo o que aconteceu ali, né? Porque tipo, o Nylander já tinha 20 anos, ele era um cara saudável, ele podia fazer qualquer coisa para ganhar alguma grana e contribuir com as despesas da casa. Mas naquele momento ele não fazia isso. Então os caras disseram, porra, foi meio que dizer, se toca, né? Eu não quero entrar nessa seara não, assim, porque... Não, eu tô falando assim, minha análise hoje. Tem sentido. Só que ninguém levou em consideração o seu histórico também, né? Porque você estava acostumado a ter as coisas. Você veio de uma vida de filho mimado, cara. Não dá pra dizer que não era. Por ser burguês, filhinho de papai, aquele negócio tudo, quem eu conhecia realmente não ia me dar emprego, porque não acreditava que eu fosse levar um emprego a sério. E eu estava muito afim de levar um emprego a sério. Estava muito afim de fazer as coisas acontecer, apesar que eu queria pegar um emprego que me desse a oportunidade de crescimento. E aí eu sei que por conta disso, dessa regulagem que estava tendo lá no apartamento, ele ficava sem comer por longos períodos. E aí teve um incidente com uma mobilete de uma amiga. Vamos ver se ele conta aí. Conta aí como é que foi o negócio da mobilete. Eu estava lá na escola, na sala de aula. Tinha um trabalho da escola que eu tinha que entregar. E eu esqueci em casa, ficava coisa de 4, 5 quilômetros da escola. Eu peguei a mobilete de uma amiga minha para poder ir buscar esse trabalho. E na hora que eu fui voltar, a mobilete deu problema. E eu comecei a empurrar essa mobilete e o sol bateu pesado, entendeu? Eu enfraqueci, fiquei tonto e vomitei. Na hora que eu vomitei, não tinha que vomitar, voltei a bilis. A bilis é uma coisa que tem dentro do organismo da gente, quando não tem nada, é o que processa a comida, entendeu? Aí você vomita, é uma coisa verde, né? Que é muito perto da desnutrição. Enfim, teve esse incidente, tiveram outras coisas de privação e tal, e o tempo foi passando. Eu lavava as roupas dele lá em casa, ele comia lá quando dava, a mamãe e o Gorão ainda não tinham, as caras não eram, naquele momento ainda não eram o sogro e a sogra, né? Principalmente porque eu deixei de ser o filhinho de papai, né? E ele ia lá pro colégio e ia pra casa dos meninos só pra dormir. Tudo era muito difícil, gente, mas a gente tava junto. Quando eu engravidei, eu saí daquele emprego lá na locadora. E aí eu comecei a trabalhar como autônoma. Então eu vendia serviço gráfico para a gráfica lá do centro. Não tinha salário, era só por comissão. E vendia anúncios de publicidade para a editora da minha mãe, que fazia uns livros, umas revistas e tal. E o Nylander começou a ir comigo. Então nós começamos a trabalhar juntos. Foi aí a nossa entrada no mundo da publicidade. Tadá! Bom, de novo, tudo era muito difícil. A gente era muito novo, aquelas carinhas de criança, sabe?
sem grana pra nada. A gente andava o dia inteiro, a tarde toda. De manhã a gente ia pra escola, né? Uhum. E à tarde a gente ia trabalhar. Só que, com medo do que a gente faria com o dinheiro, quem controlava o dinheiro era a mamãe. Então, tipo, a gente ganhava as comissões, mas a mamãe decidia, ela não pagava a gente em dinheiro. Ela dizia, olha, você ganhou X, então nós vamos comprar o berço. Ganhou não sei o quê, vamos comprar a banheira. Você tem esse pensamento romântico porque é sua mãe, né? Eu pensava diferente, mas enfim. Como que você pensava, amor? Não, eu pensava que ela explorava, velho, porque a gente não tinha... Pra gente poder gastar o dinheiro que a gente tinha ganho, a gente tinha que pedir permissão para ela, e se ela concordasse, massa. Se ela não concordar, eu falei assim, não, agora não, porque, né? Ela tinha acabado de receber, entendeu, o pagamento que a gente tinha feito. Agora não, porque eu tô apertado e não sei o que, e blá blá blá, e a gente, não, tá tranquilo. Eu não culpo a mamãe, eu não julgo. Minha mãe foi a mulher mais maravilhosa do mundo. Eu também não, eu não tô aqui condenando, não. Eu sei disso. Você tá entendendo? Eu tô falando a observação que eu tinha na época, não é isso que a gente tá retratando, não é da Mas época. Isso deixava a gente puto mesmo, essa falta da gestão do nosso dinheiro deixava a gente puto. Só que ela fazia as contas e mostrava, ó, vocês ganharam X, X foi o berço, X é não sei o quê. Então não é que ela se apropriava, mas ela administrava, o que a gente ficava muito puto também. Que a gente queria dinheiro para fazer o que a gente quisesse e a gente não tinha. Isso que eu achava que ela tinha dado, entendeu? As coisas que eu achava que ela dava, como sogra, né? Como avó. Mas enfim, não, e eu não tô aqui. Eu tô falando o que eu pensava na época. Entendeu? Hoje eu falo assim, porra, ela estava coberta de razão. Eu acho que ela foi uma pessoa muito importante na vida da gente. Entendeu? Porque ela mostrou muita coisa sensata. Aí lembra que eu contei que eu tinha ganho 3 macacões de gestante? Então, era um no corpo, um no varal e outro no cesto de roupa suja. Então, quando a gente chegou lá pelo 7º mês de gravidez, eles já estavam se desintegrando mesmo, né? E o azul, que começou com calça comprida e manga comprida, primeiro eu cortei no joelho e depois o calor ia apertando a gravidez, né? E aí eu cortei no meio da coxa e nos ombros. E eu lembro de um lenço marrom que eu tinha. Você lembra que eu andava com o lenço? Eu amarrava ele assim na lateral, na barriga, amarrava no ombro assim. Eu lembro tudo. E aí com esse figurino é que eu ia trabalhar. Eu entrava em qualquer birosca para vender ou também em qualquer empresa mais chique que fosse para vender. Só tinha essas roupinhas lá mesmo. Aí um dia a gente estava andando para vender propaganda num livro que minha mãe estava editando que chamava Etiqueta Social. E aí a gente tinha horário marcado lá na Ponta Verde, numa construtora, e tinha uma delicatessen e 2 restaurantes na Jatiuca antes delas. E era assim, quando você ia vender uma propaganda, o cara falava assim, gostei, mas vou falar com a minha mulher, ou vou falar com o meu sócio. Então a gente sempre voltava 2, 3 vezes no mesmo lugar para ter a resposta se ia comprar ou não. E aquele dia era o dia de fechamento das respostas. E aí, quando a gente chegou lá, no primeiro foi não. O segundo foi não. Quando isso acontecia, normalmente a gente dizia assim, ó, o dia tá ruim, vamos embora, porque, né? Mas como estava agendado, né? Mas estava agendado, a gente não tinha o que fazer. Fomos no terceiro, outro não. E eu fui ficando com fome, só que a gente só tinha grana do ônibus. Aí a gente pensou assim, ó, se a gente for na padaria e comprar 2 pães, a gente gasta o dinheiro do ônibus e vai andando até a Ponta Verde, vai a pé. E aí a gente foi na padaria, comprou os 2 pães, conversamos com o cara lá da padaria para ele passar uma manteiguinha no pão, comemos e fomos andando para Ponta Verde. Minha sapatilha já estava tão fininha que tinha aberto um buraco no fundo. E aí eu pisei em cima de uma brasa de cigarro aceso e queimei o pé. Chegamos na tal da construtora. Uma construtora super chique. Eu não vou falar o nome dela aqui. Fala, bobo, às vezes a gente consegue o patrocínio. Ela fechou o negócio, ela promoveu uma alegria. Aí a gente sentou lá na construtora, que era excelente, de um ar-condicionado muito chique lá, o ambiente. Aí sentamos e veio o dono dela. Sentou na frente da gente, eu disse, não, a gente veio para saber e tal. Eu disse, nossa, Melissa, a barriga tá grande. Olha, conversamos aqui com o pessoal e
Infelizmente, dessa vez a gente não vai fazer a propaganda. Gente, quando você me falou aquilo, sabe quando você somatiza tudo? Toda suada. Eu fiquei pensando na fome que a gente tinha sentido, que gastou o dinheiro do ônibus com pão, que queimei o pé na sapatilha, que foram 3 nãos e esse era o 4º não. Eu comecei a chorar. Mas eu comecei chorando baixinho e aí aquilo foi uma crescente. Porque sabe quando você descontrola? E sem contar o hormônio da gravidez, né? Que torna a sensibilidade... Pois é. Né? Não, de fato, foi, e realmente. E aí mas eu chorei alto mesmo, sabe? E aí o cara ficou tadinho. Aí ele virou... Não, calma, eu compro. E aí ele comprou um anúncio de uma página, que era uma das maiores comissões que a gente poderia ganhar. E podia ser uma estratégia, entendeu? Mas não foi. Não foi não. Não foi um somatório de coisas. Foi no finalzinho do 7º mês de gestação que a família do Nylander resolveu voltar. Aí eu não sei o que eles conversaram, mas o Nylander me chamou para ir morar com eles lá. Como é que foi? Quem disse que eu podia ir? Minha mãe, por incrível que pareça. Não, traz a Melissa, entendeu? Vem pra cá. Eu acho que caiu a ficha, né? Que eu não ia e que vinha mais um membro da família. E na época já sabiam. Aí a gente já sabia que ia ser uma menina. Que ia ser uma menina. E minha mãe sempre foi doida pra ter uma filha. E aí eu ia ficar feliz pra ir morar com a mãe dele? E definitivamente não. Mas era o que a gente tinha pra aquele tempo lá, né? Aí eu fui. Deixei tudo lá na casa da minha mãe, inclusive as coisinhas do neném e tal. Meus cunhados eram uns doces comigo. Eram 2 crianças, né? Tinham 9 e 10 anos, respectivamente. Os pequenininhos, eu tô falando. Alessandro era da galera. E meu sogro também era pura felicidade. Alisson, meu cunhado mais novo, tinha uns 9 anos. E ele conversava com a neném, ele deitava no meu colo, fazia, faz cafuné, Mel. Aí eu ficava fazendo cafuné nele e ele conversando com a neném na minha barriga. E aí foi nesse período que a gente escolheu o nome. Nossa filha ia se chamar Rayane. E aí, gente, chegamos ao final da gravidez. E já sabíamos que o parto seria uma cesariana. A Rayane passou a gestação inteira sentada na minha barriga. Parecia que não queria sair daquela posição. Era a budinha lá. O pré-natal todinho foi feito pela saúde pública. Viva o SUS! E o parto também seria pelo SUS. E aí o obstetra que me acompanhou, o Dr. Joab, ele disse que o parto ficaria marcado para o dia 15 de maio. Que caso eu entrasse em trabalho de parto antes disso, eu tinha que ir para a maternidade e aí eu tinha que ter o parto com qualquer médico plantonista que estivesse lá. No domingo, 5 de maio, eu acordei e minha barriga estava dura. Meia hora depois, a mesma sensação. Então, não era dor, sabe, que eu estava sentindo, não. Era aquela sensação de barriga dura e uma cólicazinha bem de longe. Aí mais um tempinho de novo. Aí eu comecei a ficar perguntando as horas pro Nylander. E aquilo foi indo, tipo de meia horinha e tal. Aí eu fui e falei pra minha sogra o que eu tava sentindo. Ela disse que não era nada demais. Disse que contração de acomodação, sei lá, um nome assim que ela me disse. E me deu um cesto de roupa e falou assim, aproveita e vai lavar essas roupas aí. E eu fui lavar roupa. Quando eu terminei de lavar roupa, aquela sensação já tava de 5 em 5 minutos. Aí eu fui e falei pro Nylander, eu vou pra casa da mamãe. Foi assim, eu comentei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou me disser lá e falei assim, leva ela pra lá, porque ela, tá, nesse momento aí, ela vai querer muito ficar perto da mãe dela. Pronto, aí a gente foi pra casa da mamãe, minha avó, que é parteira, Dona Bi, tinha vindo de lá de Itaperoá para acompanhar meu parto. E a vovó fez um exame de toque e disse que era melhor ligar para o médico, porque eu estava realmente em trabalho de parto. Aí a mamãe ligou para o médico, ele mandou comprar um supositório, uma substância para adiar o trabalho de parto. Supositório? Supositório. Eita porra, é porque de repente podia errar o caminho, né? Nossa, Nylander, que podre que você é, velho. Porque supositório. Era só um jeito do organismo absorver mais rápido, ô criatura, a substância que tinha que abastecer. Corta isso, corta.
Não vou cortar, não. Você fala bobagem, vai ficar as bobagens. Ridículo você, Nilander. E aí, essa foi a primeira noite que o Nilander dormiu comigo na casa da mamãe. Dormiu domingo, dormiu na segunda e terça-feira, 6 horas da manhã, a gente foi pra maternidade. E aí lá, meus amigos, minhas amigas, meus amigues, foi uma outra aventura. Quer saber como é que se desenrolam os fatos a partir daí? Yes! Aí você vai ter que ouvir o próximo e último episódio da saga. Gente passando até debaixo das pernas. Fica dando spoiler. Você gostou dessa história? Lembrou da sua própria história? Escreva um e-mail para sobrenós2podcast@gmail.com, contando a sua história e a gente conta aqui também. E você pode interagir com a gente também no grupo do Telegram. É só procurar Sobre Nós Dois Podcast e entrar no grupo. Fica a dica. Mulheres grávidas são verdadeiros poços de hormônio. E essa ebulição hormonal mexe com o organismo e também com o emocional. É normal que os sentimentos fiquem aflorados, que ela tenha crises de riso, crises de choro. A sensibilidade dela é quase incontrolável e a sua compreensão deve ser elástica na mesma medida, tá bom? Paciência, tudo vai ficar bem. Agora você imagina para o homem conviver com tudo isso. Fica tranquilo que depois da gravidez vem a menopausa. Eu sei. Até a próxima, gente. Cheiro. Sobre nós dois.